Atenção, senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu venho anunciar o fim da nhonhocracia. Finalmente estamos livres de Rodrigo Maia, mas não foi um final qualquer, assim, fim da nhonhocracia. Teve muita emoção, teve choro. Honra que te... Me preparei para não chorar, mas não deu. 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 Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país através... Vai melhorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Teve também o Alexandre Fruta sendo vaiado. Mas eu estaria votando pelo Bolsonaro, contra a democracia. Podem vaiar, mas essa é a verdade. Kim Catacoquinho fazendo seu discurso lacrador e mais 2 votos com uma candidatura surpresa. Teve a eleição no Senado também, e não foi tão conturbada, mas eu tenho algumas observações a fazer a respeito do que aconteceu por lá. Eu fiz um super resumo com os melhores momentos. Vou explicar para vocês também essa decisão, a primeira decisão de Arthur Lira de revogar a última medida do Rodrigo Maia, que dissolve o bloco do Baleia Rossi, que muita gente ficou perdida. Vou explicar todos os detalhes e ainda mais umas derrotas que talvez vocês não tenham se dado conta. Hoje eu irei animar o dia de vocês, prometo. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda curtindo, comentando e principalmente compartilhando bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma conferida para ver se ainda está inscrito no meu canal. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim, que hoje eu tô até musical. A recordação vai estar com ele aonde for. Começando aqui, né, vamos fazer uma linha do tempo com aquele episódio maravilhoso dos tweets que envelheceram mal. Temos aqui esse tweet, enquanto Nhonho ainda era o rei da Câmara dos Deputados, dizendo que está havendo muita especulação. A única certeza que eu tenho é que o Baleia será o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Não foi dessa vez, não deu certo, Nhonho. Que pena, mas a gente bem que avisou, hein? Aqui no canal eu já vim avisando sobre o resultado das eleições que estava sendo articulado, há meses. E o seu Nhonho, né, ele até fala assim que é robôs, é intriga da oposição, mas no fundinho do coração, ele sabe que a popularidade dele tá péssima, péssima. Vamos adiante. Então, teve a reunião que eu falei no vídeo de ontem, o Democratas deixou de apoiar o Baleia Rossi, tinha adotado ali uma postura de neutralidade, e o Maia ficou nervoso, disse que rolou tapa na mesa e tudo, gritou, deu piti e anunciou isso daqui, Em reunião tensa, Maia diz que pode aceitar o pedido do impeachment. Impeachment já! E assim, quem noticiou isso foi a Globo. Mas ontem a história mudou e o presidente da Câmara afirmou a Andréa Sadi nesta segunda que não vai dar andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente. Um dia antes, em reunião tensa com representantes do Democratas e da esquerda, ele havia acenado com a possibilidade, mas não foi isso que o Maia disse. Maia falou que ele nunca, jamais anunciou que ia dar andamento ao pedido de impeachment. E assim, não quero dizer nada, mas meio que acusou a Globo de fazer fake news, né? Cuidado, que o Maia é traiçoeiro. Ele fala uma coisa e depois faz outra. Se tem uma fama que ele irá levar para o resto da vida, é de uma pessoa que não cumpre a palavra e não honra o que diz. Aí também teve essa notícia aqui que saiu ontem, que o Maia diz a deputados que decidiu deixar o DEM após a eleição na Câmara.
E aí fica a dúvida, né? Será que amanhã ou depois ele vai aparecer dizendo que nunca falou? E se ele deixar o Democratas? Porque no caso do Legislativo, o mandato é do partido. Se ele deixar o Democratas, ele perde o mandato. Como é que fica essa história? Adoraria que ele deixasse o Democratas, perdesse o mandato, voltasse para casa, mas vamos acompanhar de perto. E agora vamos falar especificamente sobre a eleição no Congresso, né? Começando pelo Senado, que foi mais calminha esse ano. Na última eleição, em 2019, teve roubo de pastas, toda aquela história. Então, basicamente, o que aconteceu lá no Senado é que o Cajuru, o Lazier e o Major Olímpio fizeram lá os seus discursinhos populistas e aí anunciaram que iriam retirar a sua candidatura para ver se teria uma mulher na presidência do Senado. Aquela pauta lacradora adiantou? Não adiantou, porque o Rodrigo Pacheco, do Democratas, foi eleito presidente do Senado com o apoio de Bolsonaro e mais 10 partidos. E aquilo, não fiquem muito animados, tá? Igual falei quando o Alcolumbre foi eleito, Rodrigo Pacheco também não é lá aquela Brastemp, mas é melhor do que a Simone Tebet, que estava prometendo fazer só porcaria caso tivesse sido eleita. Então nos livramos do mal maior, que era a Simone Tebet. Ficamos com o Rodrigo Pacheco, estamos de olho no senhor, vamos acompanhar tudo e por favor que o senhor não fique trancando as pautas importantes para o país. E assim, se não for pedir demais, o senhor podia pautar, né, os processos de impeachment dos ministros do STF, aquele mandato lá, aquele inquérito do fim do mundo, podia tocar, né, principalmente o impeachment do Xande, que é o mais jovem que vai ficar lá mais tempo enchendo o saco. Seria interessante. Acho que vai acontecer? Acho difícil. Mas, enfim, tá aqui o placar, né? O Rodrigo Pacheco ganhou com 57 votos a 21. E dessa votação, o que eu quero destacar, vou trazer aqui o tweet do nosso presidente Birulindo, dando destaque a essa informação. Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o senador Rodrigo Pacheco como presidente aí da casa pelos próximos 2 anos. Interessante, né? Porque é só isso que a população quer, uma votação em papel. E teve gente que comentou lá no meu Twitter, quando eu fiz um tweet falando sobre o assunto, que adianta ter voto em papel, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, blá, blá, blá. Gente, seguinte, tá? Com a urna eletrônica, a chance de ter problemas é muito maior do que no voto de papel, principalmente porque aqui no Brasil a gente não tem o voto por correspondência, que foi o que deu uma atrapalhada por lá. Então, assim, tendo o voto no papel, dá para fazer aquilo que eles fizeram no Senado, conferir tudo direitinho, mas isso eu acredito que o Arthur Lira vá pautar. Pois então, vamos para a eleição na Câmara dos Deputados, que começou com essa notícia aqui do deputado do Bumbum Livre, o seu Kim Katupiry, que resolveu aparecer, né? Ele tá meio assim, né? Desaparecidinho, ninguém mais fala nele. Então ele resolveu aparecer, inventou aí essa candidatura e prometendo, né? Aguardem os meus discursos. O discurso dele, cheio de falácias, né? Tentou ali gritar e fazer o showzinho dele, mas não convenceu ninguém. E no fim, ele teve 2 votos. Cara, a coisa foi realmente feia. Outra coisa que também aconteceu foi a lambança na chapa ali no bloco que estava apoiando o Baleia Rossi. A Bia Kicis, às 1h30 da tarde, tuitou o seguinte: uma lambança, o que o Rodrigo Maia está promovendo na sucessão da presidência da Câmara. Fui informada que arquivou ato da mesa de hoje e quer impor sua decisão monocrática, tal qual um ditador. Nada de novo, né? Rodrigo Maia fez isso durante todo o tempo em que ele esteve ali à frente da presidência da Câmara. E aí a Bia Kicis informa que o seu Baleia tinha registrado o bloco às 11h59 sem o PSL e sem o PT. Pois bem, algum tempo depois, né, numa decisão monocrática, o seu Nhonho registrou o bloco do Baleia Rossi, né, que foi aceito aí para a eleição da Câmara. Com a decisão, o candidato à presidência da casa poderá indicar cargos para a mesa diretora. Isso aqui é muito importante, presta atenção nessa parte. Olha só o que aconteceu. Tinha o bloco que apoiava o Baleia e desse bloco, o partido que tinha mais deputados era o PT. Então, o PT escolheria o segundo cargo mais importante. Primeiro ficaria com o bloco do Lira, que era o maior ali, né? E o segundo cargo mais importante, a primeira secretaria, que ficaria com o PT.
A função da primeira secretaria é essa daqui, ó. Ele é o superintendente dos serviços administrativos e de pessoal da Câmara. Ele também é o responsável pelo envio de requerimentos de informações a ministros e por dar posse ao secretário-geral da mesa e ao diretor-geral da Câmara, assim como decidir em primeira instância recurso contra o diretor-geral. É ele quem ratifica as despesas da Câmara e credencia assessores, profissionais de imprensa e empresas prestadoras de serviço. Imagina, né, a pessoa ali querendo cadastrar o pessoal da imprensa. Será que a mídia conservadora teria espaço lá dentro? Mas o que mais me preocuparia é isso aqui, ó, requerimentos de informações a ministros. Imagina o PT assumindo esse cargo e toda hora fazendo um requerimento para esse ministro, para aquele ministro, só para encher o saco, que é só para isso que o PT presta, além, né, de financiar aí ditaduras pelo mundo com o meu, o seu, o nosso dinheiro. Então, o Arthur Lira, no primeiro ato, ele assumiu, se sentou na mesa e fez o seguinte: anulou o bloco de Rodrigo Maia, já não estão mais ninguém mais nem lembra quem é o Baleia, de tão insignificante que ele é. O bloco de Rodrigo Maia e muda a divisão de cargos da Câmara. Parece que o PT não vai mais conseguir ficar com esse cargo. Olha só, vagas na mesa terão nova eleição. A disputa está marcada para terça-feira. O registro dessas candidaturas vai ser ainda hoje, pelo que eu vi o Arthur Lira falando. E a decisão é uma derrota para o PT e para a esquerda. E a gente fica como? A gente fica feliz. A gente fica feliz quando o PT perde. Então serão adotados esses critérios aqui, ó. Proporcionalidade. Determinar que a Secretaria-Geral da Mesa calcule novamente a divisão de cargos na mesa, mas considerando o grupo de Baleia Rossi sem o PT. E aí eu tô na dúvida, porque alguns veículos de mídia dizem que é sem o PT, outros dizem que não vai mais nem ter bloco. Vamos ficar ligados aí para ver o que acontece. A escolha de cargos já feita tem que ser desconsiderada e as candidaturas para a mesa também tem que ser desconsiderada. Então, ele vai dar novos prazos para convocar para terça-feira às 16 horas. Já marca aí no relógio, que é óbvio que a gente vai acompanhar. Vou fazer o resumo, vou dizer todo mundo quem é que vai ter qual cargo. A gente também tem que acompanhar de agora em diante a formação das comissões. Parece, dizem por aí, né, que é um deputado da base aliada que vai assumir a comissão mais importante, que é a CCJ. Então, 2021 promete ser um ano melhor do que 2020. Ok. E aí eu tive que trazer o choro da Glaze Hoff. Tive que trazer, olha só. Primeiro ato de Arthur Lira foi dar um golpe na oposição para mandar na mesa da Câmara. Violência contra a democracia. Mostrou que será um ditador a serviço do Bolsonaro. Interessante é que é o seguinte: o PT perdeu o prazo do registro. Registrou depois do horário. Tem um horário. Não é bagunça. Não é bagunça. Então ele tem que cumprir o que está escrito no regimento interno. Quem fez o papel de ditador foi o Maia, que rasgou o regimento interno e aceitou esta palhaçada. Agora vocês aí que lutem com a realidade. Acabou a nhonhocracia, mais uma derrota para a esquerda. E aí está o placar, ó. O Arthur Lira com 302 votos e o Baleia Rossi com 145. Chamou a minha atenção também Kim Kataguiri, que é o voto dele e de mais uma pessoa. A coisa foi tão estranha que nem o próprio acreditou. Olha só, perfil oficial, o que ele postou. Caraca, quem votou em mim? Vocês têm algum palpite aí? Quem é que votou no Kim? Eu tenho. Tem um amigo. Lembra? Marcelo Freixo. Será que foi o Marcelo Freixo que votou no Kim Kataguiri? O que vocês acham? Já deixa pra mim aqui nos comentários. Vamos adiante. Tivemos a Exposed. Porque assim, o Frota foi vaiado, mas eu não vou nem comentar aquele bando de baboseira. Ele leu ali a lista de traições do não travequeiro, enfim. Mas tomou um Exposed, porque o meu amigo, o Dom, que é do movimento Gays com Bolsonaro, postou o seguinte, ó. Frota falando em gabinete do ódio. Será que eu posto as mensagens de quando o assessor do Frota me procurou oferecendo oportunidades e tentando levar o Gays com Bolsonaro a Brasília, pensando que a gente era um bando de deslumbrado amador? Nada como um dia após o outro. Dom soltou todos os prints? Infelizmente, não. Mas ele provou que teve o contato mesmo. Tá aí, ó. Perfilzinho do seu Alexandre Fruta
procurando aí um movimento de apoio ao Bolsonaro. Eu, se fosse o Dom, soltava todos os prints, ia ser lindo, mais um exposed, porque o Frota é outro, né? A gente tava avisando, olha só, Nhonho, o teu reinado vai acabar. De fato, acabou. E agora, na próxima eleição que a gente vai ter no ano que vem, vai acabar o reinado do Fruta, da Joyce, do Kim. Que coisa linda, né? Vai ser um momento assim, maravilhoso. Mas enfim, do Fruta é só isso que eu tenho a dizer. Passemos ao Nhonho que chorou. Me preparei para não chorar, mas não deu. Pois bem, Nhonho estava emocionado, fez lá o seu discursinho populista. Eu separei alguns trechinhos porque eu preciso comentar algumas coisas. A primeira delas é com relação a isso aqui. Ele falou sobre concentração de riqueza. O governo federal, nos seus 3 poderes, é injusto, porque ele concentra renda na elite dos servidores públicos. Quanta hipocrisia, hein, Nhonho? Até parece que tu tá falando de outra pessoa, né? A classe dos servidores públicos seria que, por exemplo, assim, tipo o cara que ficou na presidência da Câmara um tempão fazendo isso aqui. Maia esbanja 6 milhões com jatinhos da FAB em 2 anos como presidente. Tava tão preocupado no discurso, né, com os hospitais públicos, com as escolas públicas. 6 milhões de recursos. O que não daria para fazer assim em algumas escolas, em alguns hospitais? 6 milhões, dá para fazer bastante coisa. Isso é só assim, ó, um pedacinho do que é gasto com o Nhonho, enfim, com toda a estrutura estatal. Por isso que é tão importante que Bolsonaro avance com a reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, consequentemente diminuir o gasto, né, com a máquina pública e, se Deus permitir, diminuir também a carga tributária que tá pesada demais. Mas o Nhonho continuou e agora ele mudou o discurso. Olha isso. Dos que são ligados ao Bolsonaro, que batem em mim de forma democrática, porque é assim o processo democrático no país. Bateram de forma democrática. Quanta diferença, Nhonho. Nem parece a mesma pessoa que falou isso aqui, ó. Ataques de robôs na rede têm sistema de financiamento que será descoberto. Não apenas eram robôs, como tinha financiamento. Mas ele falou mais. Ele falou isso aqui, gabinete do ódio. Assessores de Bolsonaro são marginais. Agora é, né? Oposição democrática, porque não tem mais a caneta na mão. Tá vendo aí, né? Que a coisa vai entornar o caldo. Mas ele falou mais. Ele agora quer esquecer o passado. E a partir dessa eleição, o passado ficou para trás. Então, as brigas passaram. Só tem um pouco a detalhe, não dá para confiar na sua palavra, seu Nhonho, porque quando o senhor foi eleito, né, lá em 2019, com o apoio da Pepa, precisamos lembrar aqui, apoio da Pepa, os meninos do Bumbum Livre, dizendo que ele ia tocar, né, as pautas importantes para o país, e depois mudou o seu discurso. Agora ele está dizendo para esquecer o passado, mas no mesmo dia, umas horas antes, ele estava fazendo isso aqui, ó. Fora do comando da Câmara, Maia vai tentar articular frente de Bolsonaro. Ai, oi, não conseguiu nem ganhar a presidência da Câmara e ele quer, assim, ser uma ameaça ao Bolsonaro na próxima eleição. Mas não foi só o Maia, não foi só o PT que se deram mal com essa derrota do seu Baleia. Quem não lembra da nossa amiga Porca de Troia, que estava na segunda Câmara, a convite do Nhonho, vai perder o cargo agora, não vai mais, vai ter que ser só deputada comum. Pois é, dona Joyce, depois de ter feito um fiasco aí na eleição para a Prefeitura de São Paulo, vai perder o cargo na Secom, ano que vem tem eleição, que triste. Tem uma outra pessoa que incomoda mais ainda que a Porca de Troia e que também se deu mal, que é o seu ditador da calcinha atochada, que estava articulando porque queria manter o seu partido no bloco de apoio ao Baleia, que aconteceu o que aconteceu. Então, assim, bem, o PSDB vai perder espaço. É o início do fim.
né? O início do fim, derrota aí para essa galera da tucanosfera. E agora, no final do vídeo, eu quero que vocês contem para mim, né? O que vocês acham que aconteceu na cabecinha do Maia quando ele estava chorando? O que passou na cabecinha dele? Será que ele se deu conta que agora ele vai ter que enfrentar um teste de popularidade na rua com o povo de verdade, não com aqueles pessoal que ficava puxando saco, extrema imprensa? Para o aeroporto, aguardamos ansiosamente as imagens do povo amando aí o Rodrigo Maia. E essas outras figuras que eu falei para vocês, que também foram derrotadas aí, né? PT, Choices, Frutas, o deputadinho lá do Bumbum Livre. O que vocês acham que vai acontecer com eles na próxima eleição? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber, meus amigos. E por hoje era só isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fui.